Você já teve aquela sensação de estar jogando um jogo achando que era outro? Tipo, você liga o seu Nintendinho, coloca Adventure Island e pensa, pera aí, eu já joguei isso no Master, mas o personagem era um garotinho louro e o nome era Wonder Boy. Pois é, você não tá maluco. Essa é uma das histórias mais bizarras e fascinantes da era 8-bit, onde um clone oficial acabou se tornando tão famoso quanto o original. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai mergulhar fundo no túnel do tempo para explicar a confusão técnica e jurídica entre as franquias Adventure Island e Wonder Boy. Por que eles são idênticos? Quem copiou quem? E como é que uma série virou um RPG épico enquanto a outra continuou sendo um jogo de plataforma puro e simples? Então, se você cresceu nos anos 80 e 90, esse vídeo é um prato cheio de nostalgia. Então já esmaga esse botão de like, se inscreve se for novo por aqui e vamos entender esse tropeço na história dos games. O nascimento de Wonder Boy, a origem. Tudo começou em 1986, uma pequena desenvolvedora chamada Westone Beat Entertainment criou um jogo de arcade chamado Wonder Boy. A SEGA, como não é boba e percebendo o potencial, publicou o jogo nos fliperamas e depois portou ele para o seu console da época, o Master System. O jogo era viciante, você controlava o Tonton, um garotinho de tanga que precisava comer frutas constantemente para não perder energia, enquanto desviava de caracóis e jogava machadinhas de pedra. Mas aqui está o pulo do gato. A Westone era dona do código, do design das fases e da programação, mas a SEGA detinha os direitos sobre o nome Wonder Boy e os personagens contidos nele. Segura essa informação porque foi aqui que a confusão começou. O surgimento de Adventure Island. O acordo. Enquanto a SEGA brilhava com Wonder Boy, a Hudson Soft, aquela famosa produtora da Abelhinha e do Bomberman, queria levar esse sucesso para o Nintendinho. Como a Westone era dona do design do jogo, eles também fizeram um acordo direto com a Hudson. Mas tinha um problema, eles não podiam usar o nome Wonder Boy nem o visual do Tonton, porque isso pertencia à SEGA. Então qual foi a solução da Hudson? Mudar a cara do jogo. Ao invés de Tonton, eles criaram Master Higgins ou Takahashi Meijin no Japão, que foi baseado em um executivo real da Hudson, que era famoso por conseguir apertar botões 16 vezes por segundo. Se você olhar o level design da primeira fase dos dois jogos, é praticamente 90% idêntico. Os inimigos estão nos mesmos lugares, as frutas estão nas mesmas posições. Foi a clonagem mais legalizada da história da indústria. Comparação técnica Nintendinho versus Master System. Para o público do Brasil, essa disputa foi acirrada. De um lado, o Master System da Tectoy, com cores mais vibrantes, uma paleta mais rica. Do outro, o Nintendinho com seu processamento de áudio icônico. Já aproveitando essa deixa, comenta aí embaixo. Qual versão você jogou primeiro? Era o Master Higgins no Dynavision ou Phantom System? Ou o Tonton no Master System? Quero saber quem ganha essa batalha nos comentários. Mas voltando. Tecnicamente, o Master System levava vantagens nas cores. O verde das florestas em Wonder Boy era mais vivo, porém muitos jogadores sentiam que a física de pulo no Nintendinho era um pouco mais precisa. A trilha sonora também mudava. Enquanto a SEGA mantinha um tema clássico de fliperama, a Hudson trouxe composições que ficaram marcadas na memória de quem jogou Adventure Island na época. A grande bifurcação, onde as franquias se separaram. Aqui é onde a história fica realmente interessante. Depois do primeiro jogo, as duas franquias tomaram rumos completamente diferentes. A Westone e a SEGA decidiram evoluir o Wonder Boy. E o Wonder Boy em Monster Land, que muita gente conhece como Mônica no Castelo do Dragão, mas isso é papo para outro vídeo, o jogo deixou de ser apenas plataforma e virou um RPG de ação. Você comprava armaduras, botas, escudos e explorava um mundo interconectado. Foi a semente do que hoje chamamos de Metroidvania. Já a Hudson Soft decidiu manter a fórmula original. Adventure Island 2 e 3 no Nintendinho introduziram os dinossauros que você podia montar, mas a essência de correr, comer fruta e jogar machadinha continuou a mesma. Eles aperfeiçoaram a fórmula linear enquanto a SEGA experimentava com a exploração. Curiosidades e legado. Uma curiosidade rápida, você sabia que existem versões de Wonder Boy que saíram para o PC Engine com o nome de Dragon's Curse e que Master Higgins chegou a ter um anime no Japão? Pois é. Mas hoje em dia o Wonder Boy vive um renascimento com remakes maravilhosos como The Dragon's Trap
e novos jogos como Monster Boy and the Cursed Kingdom. Já Adventure Island está mais na geladeira da Konami, que comprou a Hudson. Mas o legado do Master Higgins ainda é fortíssimo na comunidade retro gamer. Bom, mas é incrível pensar que uma questão de licenciamento criou duas das maiores lendas dos 8 bits, né não? O que começou como um clone por necessidade técnica e até por fator jurídico, acabou dando ao mundo duas formas diferentes de se divertir. Mas agora é com você. O que você achou dessa história? Sensacional, né? Eu me amarro em conhecer mais da história dos jogos. E se você curtiu essa análise histórica, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais apaixonados por retro game como a gente. E se puder, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ficava disputando com você quem chegava mais longe em Adventure Island com uma vida. E se você quer ver mais rankings ou curiosidades sobre o mundo dos games, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Tenho certeza que você vai se amarrar. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!